Amigos queridos, bom dia. Que a providência divina nos envolva nesta manhã sublime, para que nós possamos aquietar os nossos pensamentos, nossos sentimentos em relação a tudo aquilo que tem nos envolvido, para que o Evangelho possa nortear melhor tudo aquilo que desejamos construir. Que a paz, a luz, o amor se faça em favor de todos nós. Amigos, nós vamos fazer leitura hoje do pecado por pensamento, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpra-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual a alma que enveredou pelo mau caminho, se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade, que demonstra em virtude seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, pois, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço para apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vida. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode mais que a repele, há progresso, em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz. O mal ainda existe, na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, nosso Mestre querido, de amor, de bondade, para que Ele possa esclarecer todos nós, a fim de que nós saibamos compreender melhor as oportunidades que Deus tem nos dado para observar a nossa forma de pensar, nossa forma de sentir e perceber que muitas vezes os caminhos que nós temos realizado
São grandes equívocos por nossa parte, que a bondade excelsa do Mestre se faz no pensamento e no coração de todos nós. Amigos queridos, pecado por pensamento. Nós precisamos sempre ver e reconhecer a forma como pensamos. O pensamento, ele é algo criador e muitas vezes nós nos inquietamos justamente porque nós carregamos conosco o orgulho, a vaidade, carregamos conosco ainda os ciúmes, a inveja. E quantas vezes temos adulterado nosso pensamento diante da lei de Deus por vivermos tão distante desta verdade. E hoje nós vamos ver que a palavra adultério não deve ser absolutamente entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Na lei de Moisés, o adultério, ele trazia grandes dificuldades de lapidação para aquele que adulterou, como a mulher adúltera, que nós vimos no, na passagem do Evangelho de Jesus, quando aqueles homens levaram aquela mulher que se adulterou, e aquele adultério foi levado justamente porque o marido havia desprezado, abandonado e havia buscado no mundo das ilusões, das paixões, os seus prazeres. E ela, vendo as dificuldades em que estava passando, até mesmo nós nunca sabemos se ela tinha que alimentar algum filho, mas quando as oportunidades surgem para o erro, muitas vezes nós percebemos aqueles que rondam para que aquela pessoa com maior fragilidade caia. E nesses estados de fragilidade do espírito, nem sempre nós podemos compreender o que passa na intimidade de um ser. Na mulher adúltera, ela, uma pessoa, um homem, passava vigiando como se fosse um lobo rapaz que ficava ali espreitando aquela casa, aquele lar, toda vez que o esposo saía, até que aquela mulher, em grande sofrimento, abandono, em situações de dificuldades no campo dos seus sentimentos de traição, ela cede àquele, àquela pessoa que estava ali influenciando, estimulando, tentando de qualquer forma penetrar na intimidade daquela nossa irmã. E ela então foi pega em adultério. E quando era pego pelo adultério, na questão de Moisés, era lapidada. E ela foi levada então à praça pública, onde Jesus já se encontrava. Mas quem a levou? Os fariseus, aqueles que procuravam todos os meios para derrubar a proposta divina de Jesus. Pois o adultério, ele era lei. Ele fazia parte da lei divina dos 10 mandamentos, que era proibido violar, adulterar, cobiçar a mulher do próximo. Nesse sentido, um sentido bastante reduzido da questão ligada muito mais à moral, à prostituição. E nós, então, podemos perceber que quando aquela mulher é levada até Jesus em praça pública, e a pergunta foi uma pergunta bastante questionadora, que levava à reflexão, porque, na verdade, aqueles que acusavam estavam de acordo com a lei de Moisés. E Jesus, percebendo com uma certa perspicaz que aquilo que estava sendo trazido, referendado por aqueles homens, era puramente uma especulação de maldade para ver como Jesus ia reagir. E o mestre começou a escrever, pegou uma varinha e começou a escrever na areia da praça, enquanto aqueles fariseus acusavam.
Senhor, essa mulher foi pega em praça pública, essa mulher foi presa em adultério e aqui está, para que o Senhor possa julgá-la. Então, Jesus, vendo e sentindo a maldade dos homens e a dor daquela mulher, qualquer coisa que ele fizesse, ele teria um momento que agradaria aos homens e não agradaria à intimidade consciencial daquele espírito. E como Jesus nos ensinou que devíamos amar ao próximo sem olhar a quem, ele então nos deixa um grande legado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Porque se ela estava em erro, todos os outros também já haviam errado. E aquela colocação de Jesus mexe com a intimidade consciencial de todos. Porque a pureza, ela não está nos atos, mas ela também está no pensamento. E qual era o pensamento daquela mulher? O que ela sentia naquela hora? Então, nós precisamos analisar isso conosco também, porque quantas vezes nós condenamos, julgamos o outro, criticamos sem olhar para dentro de nós. E foi nesse coloca o amigo que Jesus fala: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E foram os mais velhos, aqueles que talvez tivessem maiores experiências, maiores vivências, que ali estavam para criticá-la, para menosprezá-la, para repudiá-la. E Jesus, então, espera que todos saiam e, vendo aquele olhar macerado, aquele corpo fragilizado, aquele sorriso que havia fugido da face, os olhos ainda pelo vazio, esperando a sentença do Cristo, Jesus lhe disse: mulher, onde estão aqueles que lhe atiraram até a praça? Tiraram as pedras dos seus pensamentos? Onde estão aqueles que te julgaram? E Jesus, olhando piedosamente com compaixão para aquela mulher, quando ela levantou os olhos para Jesus, como se fosse lhe dar qualquer resposta ou qualquer explicação, Jesus, ao olhar para a dor daquela nossa irmã, que não havia praticado aquilo por um ato de prostituição, por um ato de negligência, de falsidade, Jesus então diz: vai, e no futuro não peques mais. É este o recado que Jesus nos deu. É este o recado que Jesus nos ensina. E quando ele vai trazer essa lição, ele ainda fala para os discípulos, chamando-os de raça adúltera e pecadora, porque o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. E aquela mulher que era pecadora, que julgou, saiu cabisbaixa, refletindo naquela questão de Jesus: mulher, vá, no futuro não peques mais. Era uma nova oportunidade. E nós sabemos que ela trazia dentro de si uma pureza de coração. Ela foi arrastada por situações que muitas vezes aquelas que necessitam também se entregam em função de alguma coisa. E esse princípio suscita naturalmente na seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? E Kardec, nessa beleza de exposição que ele faz, ele nos mostra: cumpre-se aqui, faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Este é o papel da reencarnação, para que cada vez que nós vamos melhorando a nossa condição espiritual, nós vamos
conquistando novos valores que se transformam em virtudes e vão ampliando as decisões do nosso livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma, mas nós reconhecemos que todos nós ainda carregamos conosco grandes dores. E foi num colóquio amigo na casa de Simão Pedro que os discípulos logo questionaram Jesus sobre a sua atitude, porque, na verdade, para os homens, ela havia errado. E nós entendemos que Jesus perguntou: e onde está aquele que adulterou? Onde está o homem que adulterou? Porque todo o castigo e toda a punição foi para a mulher. E naquela época, a mulher, ela não tinha expressão. Ela não tinha nenhuma condição de manifestar nada. E um pensamento de ciúme, de inveja, de ódio, de quem quer que seja, pode muitas vezes dilacerar o pensamento do outro. E foi quando Jesus então perguntou aos discípulos: onde estão aqueles aquele que adulterou? E eles calaram e foram analisar e foram perceber que quem havia adulterado era justamente um parente de Pedro, um cunhado de Simão Pedro. Por isso, os julgamentos precisam ser pensados. Muitas vezes, nós não tomamos por base o amor, a condição que levou alguém a errar. No livro, o livro O Espírito de Verdade tem uma lição muito interessante que, quando puderem, procura ler, que é a tomada elétrica. Ele vai mostrar a situação de um relacionamento e ele então começou a perceber pelo ciúme que a esposa não era mais aquela mesma, mas tudo criando na sua cabeça. Ele achava que todos os olhares eram um olhar cobiçador para a sua esposa. E ele, com o pensamento totalmente adulterado, contrário às leis do amor, mergulhado no seu orgulho, criticava as pessoas. E nós vamos ver então que num certo dia ele chega dentro de casa e ele percebe que a esposa estava curvada no leito ao lado de um homem. E quando ele viu aquilo, ele não pensou duas vezes. Ele atira, pega um revólver, mata aquela pessoa, dá tiro no crânio daquela pessoa, matando-o. E quanto é difícil para o espírito fazer um crime desse porte. E ele, então, quando chega no mundo espiritual, ele vai, então, perceber que aquele corpo que ele dilacerou com a esposa, que ele achou que os dois estavam se prostituindo, ele vai chegar no mundo espiritual depois de tantas dores, de tantos ajustes, de tanto acerto. Ele viu que Marina, que era a esposa dele, havia chamado o vizinho, uma pessoa, para consertar a tomada elétrica que havia estragado. E ali ela estava simplesmente mostrando onde era. Muitos equívocos, muitos enganos têm nos trazido grandes dificuldades no caminho pela nossa crítica, porque nós não sabemos a intenção do outro. Muitas vezes desconhecemos quem é o verdadeiro espírito que está à nossa volta. Às vezes um companheiro amado, que muitas vezes vai para o trabalho ou para aquelas reuniões dos amigos e nós criticamos, levantamos tantas dúvidas e às vezes trazemos tantos rompimentos nos nossos relacionamentos.
Porém, só mais tarde, bem mais tarde, é que nós vamos ver quem era aquele companheiro, aquele amigo, aquele irmão que me deu a oportunidade de ter meus filhos, de estarmos juntos, mas eu não tive olhos de ver, porque meu ciúme, minha inveja, e muitas vezes somos poupados para que a gente não vá em determinado lugar, pela nossa simplicidade. Tudo isso precisa ser refeito, porque o adultério, ele se faz não nos atos externos, mas nos nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe e que nessa hora do passe possamos ser fortalecidos pelo amor do Cristo Jesus. Mestre Senhor, auxilia-nos a compreender o seu Evangelho, a sentir na grandeza de nossa alma a força moral que o Senhor tem nos dedicado, pela luz da compreensão. Que a nossa água seja fluidificada, que recebamos nesta hora o medicamento que tanto necessitamos, que possamos sentir o amparo, a fortaleza, e fortaleça as nossas decisões no nosso pensamento. Que o Senhor se faça presente no coração de todos os nossos familiares, aqueles que mais necessitam, dos nossos irmãos enfermos e daqueles que passam por suas dores. Que a doce e inefável paz do seu amor, Jesus, se faça presente dentro de nós. Que assim seja. Amigos, irmãos, receba do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, as vibrações amorosas de seus trabalhadores e a vibração que nos sustenta de Eurípedes Barçanufo. Fiquem com Deus, que assim seja.